Quero cumprimentá-los, cumprimentá-las na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Aquela moçada bonita que está lá no fundo, quantos de vocês estavam ontem lá na universidade participando do encontro? 1, 2, 3, Carla estava ali, Flávia. Nossa, muita gente bonita. Primeira coisa, perdão se eu não reconheci vocês. Sabe por quê? Vocês me veem aqui e decoram um rosto. E eu estou decorando vários ao mesmo momento. Mas eu quero aproveitar, já que estamos falando hoje, Dia da Mocidade. Ontem tivemos um encontro, que eu também passei minha juventude nos anos 80. Isso que vocês estão experimentando de encontros, congressos e momentos de ajuntamento, eu tive a oportunidade de viver nos anos 80. A minha vocação para o ministério pastoral, ela não é a única, tá? Uma das vocações é para o ministério pastoral. E eu tive a oportunidade de ouvir esse chamado de Deus na minha juventude. E hoje, quando nós olhamos para a espiritualidade da igreja, parece que temos dificuldade de falar de compromisso. Porque a igreja se tornou um espaço onde, ao invés de falarmos do compromisso com o Cristo crucificado, fala-se da oportunidade das pessoas se enriquecerem, de terem uma bênção material e de levarem vantagens. E às vezes os templos se tornam grandes shoppings de bens espirituais, onde eu saio de casa porque estou precisando de emprego e vou pedir para Deus me arrumar emprego. Onde eu saio de casa falando, Deus, eu preciso de trocar de carro, abençoa. E a gente tem uma relação com Deus como a relação daquele que vai responder às minhas expectativas materiais. E já que eu falei dos anos 80, a gente evangelizou muito, eu acredito, cantando uma música de João Alexandre, que tem uma letra muito interessante. Eu queria que você ouvisse, porque se você não conhece, eu gostaria que você conhecesse. E se você já conhece, você pode inclusive cantarolar juntamente com o Glauber. Você pode ter a casa repleta de amigos. Se você se lembra, cante. Se não, esteja ouvindo e deixando a música falar com você. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ter um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar,
mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Encontrar-se com Cristo. Ter um compromisso com o Cristo que foi capaz de assumir a cruz. Por mim e por você. Aqueles escravos eram para serem meus. Aquele martelo, marreta, era para ser minha. Mas ele assumiu o nosso lugar. Lucas capítulo 23, versículos 33 a 43. Lucas 23, de 33 a 43, com reverência à leitura da palavra. Vamos nos colocar em pé, acompanhar a leitura, ouvindo e lendo. Diz assim o texto sagrado: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salva os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: tu és o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, fala conosco pela tua palavra. Ela é poderosa e o que nós precisamos é da unção do teu Espírito, para que o pregador, como quem fala, esteja debaixo da tua autoridade. A tua igreja que ouve esteja debaixo da tua autoridade. E uma comunicação guiada pelo teu Espírito nos edifique nesta noite. É assim que oramos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. A gente canta muito alguns hinos, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Conhecem? Cantaram e cantam? A gente fala muito sobre
Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Nós cantamos, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Faz parte do nosso repertório musical, faz parte, uma palavra esquisita para quem não está acostumado, né, da inódia cristã, das nossas músicas, falar sobre isso. Porém, parece que estamos distantes disso. Se eu perguntar para as pessoas que estão com um pouco mais de caminho rodado, o que significa SQN, tenho certeza que não vão saber me responder. Mas se eu perguntar para aquela moçada, eles vão saber. SQN significa só que não. É uma expressão que a moçada usa aí na internet. Eles falam uma coisa e colocam SQN. Só que não. A gente canta a música da cruz, mas na hora de viver a mensagem cantada, SQN. Só que não. Eu gostaria então de convidar vocês a olharem um pouquinho, e é como eu aproveitei a presença do Glauber aqui, eu inverti uma questão do meu sermão, porque eu quis colocar no início aquela música que fala de que esses bens são passageiros. E que eu e você precisamos de ter clareza, se a nossa espiritualidade está ligada nos benefícios que vamos ganhar aqui, isso passa logo. Lá em Eclesiastes já diz, jovem, aproveita a tua mocidade, faz, é legal tudo isso, mas lembra, isso passa logo. Então, se nós temos uma espiritualidade que nos alimenta só para este momento, estamos equivocados. Nossa espiritualidade nos alimenta hoje e para a eternidade. E não é para não alimentar hoje e alimentar só na eternidade, também não. É um alimento que nos leva para a eternidade, que aqui, já, agora, experimentamos e vivemos isso. Somos chamados a compromissos, e compromissos sérios. Compromisso com o Cristo crucificado. Aquele que morreu por mim e por você. Quando nós olhamos para a Palestina da época de Lucas, e a gente estuda um pouquinho, a primeira coisa que a gente descobre, Lucas não entendia nada de geografia. Ele tirou 0 nas aulas de geografia quando ele estudou. Sabe por quê? Porque Lucas provavelmente nem por lá andou. Lucas, ele vai escrever um evangelho daquilo que ele pesquisou, estudou, cujo maior objetivo dele é alimentar o povo que seguia Jesus. Por isso, cada passo, cada lugar, cada citação, não tem como referência a geografia, mas a teologia. Mas a mensagem é mais importante que o lugar. Às vezes, nós nos esquecemos de que a mensagem é mais importante do que certas curiosidades no texto bíblico, e às vezes ficamos tão encantados com curiosidades que nos esquecemos da mensagem ou das mensagens principais do evangelho. Lucas, quando narra aqui o seu evangelho, ele está apresentando um Jesus que está indo rumo a Jerusalém. Mateus apresenta um capítulo dessa trajetória toda. Marcos, 2 capítulos. Lucas escreve 10 capítulos sobre essa caminhada rumo a Jerusalém.
ele detalha muito mais que seus colegas evangelistas, dizendo como esse Cristo viveu de tal forma comprometido com os valores do reino e forjou homens e mulheres para serem comprometidos com este reino, com essa missão, com esse projeto. E o interessante é que quando nós estudamos o texto que nós fizemos a leitura, a gente descobre algumas coisas muito interessantes. A gente descobre que no momento em que Jesus é crucificado, em que ele assume toda a carga de pecado da humanidade, as pessoas que estão por perto dele estão todas desconfiadas. Quem acreditava nele ficou de longe sondando com medo, e quem estava pertinho, duvidando. Já que hoje é dia da mocidade, tem turma que já fez Enem, e tem turma que vai fazer Enem. E quem já fez Enem pode ser que tenha que fazer ENAD. A diferença é que Enem é avaliando o que estudou antes de fazer a faculdade. Vamos colocar assim. E o ENAD é uma prova para avaliar como foi o curso universitário realizado. E sabe, e eu sou professor universitário, uma das questões, ou uma das formas de se elaborar as questões próprias para esse tipo de avaliação, nós chamamos de distratores. Palavra diferente, né? Distratores. Vem da palavra distrair. São aquelas perguntas que não são pegadinhas, porque se for pegadinha, está errado. Não é isso. Mas é uma forma de pergunta que leve o aluno a pensar direito sobre aquilo que estudou. E aí então, a partir de uma afirmação, ele precisa de escolher qual é a alternativa correta, algo assim, ou as alternativas corretas. Agora, qual que é uma marca dessas questões, dessas distrações? É que apresenta ideias que são plausíveis, mas não são verdadeiras. Por isso confundem. São plausíveis, mas não são verdadeiras. Estão erradas. Hoje na internet a gente usa a palavra fake news, não é isso? É mais ou menos isso. Parece, mas não é. Quem é mais velho não fala fake news, fala adenorex, não é isso? Ah, peguei vocês. Quem conhece Denorex tem mais de alguns dias de vida. Então pensem que quando a gente olha para a verdade do Evangelho, nós nos encontramos, ao desejarmos assumir compromisso, várias propostas que são distrações. E aí eu quero apresentar como distratores da vida cristã, do compromisso com a cruz, do compromisso com o reino. E eu quero apresentar aqui 3 distratores presentes nesse pequeno texto que fizemos a leitura. Facilitando, são 3 distrações, 3 ideias que parecem lógicas, mas não são verdadeiras. A primeira é com relação às autoridades. Versículo 35, diz assim: as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se de fato és o Cristo, o escolhido, o Cristo de Deus, o escolhido. A lógica tá legal, não tá? Ele não é o Salvador do mundo? Não deu conta de salvar a si mesmo?
mas não é uma verdade teológica, uma verdade de Deus. Assim como também na nossa caminhada, na construção dos nossos compromissos com Deus, no mundo, várias propostas são feitas, tentando nos colocar na periferia do compromisso com Deus. Quando eu era criança para adolescente, tinha bailinho na escola. Quem se lembra disso? Bailinho na escola. Não fala para os meninos mais novos não, senão a gente vai ficar com vergonha. E crente não dança, era isso que falavam para mim. Eu sou filho de crente desde pequenininho. E os colegas ficavam assim: Paulinho, ninguém está vendo. Lá, o pastor dele não deixa ele dançar. Vai lá. Adolescente quer experimentar as coisas. Eu ia lá e dançava. Quando dançava, os mesmos colegas que falaram, vai dançar, falavam assim: não é crente? Está dançando agora? Não é mais ou menos assim que acontece com a gente? Eu estou contando uma história da minha infância, mas não é isso que acontece com a gente? Não somos experimentados várias vezes lá no trabalho, questionando a gente, mas você não é da igreja? Você não fala tanto de Jesus? E tem hora que desejam colocar para nós algumas distrações, que a gente precisa de ter clareza do nosso alvo. Jesus tinha, o alvo dele era a cruz, e ele sabia. Podiam falar o que queria, ele sabia e foi. Assumiu a cruz, por mim e por você. Ele assumiu a cruz. Um segundo distrator, ou uma segunda distração, trata-se da fala dos soldados. Olha o que é que os soldados disseram no versículo 37. Os soldados escarneciam, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. As autoridades religiosas, estamos falando dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, do povo que está ali presente, questiona. Depois é o povo da lei, o povo que impera, os romanos, dizendo: você não é todo poderoso? Você não é o rei? Às vezes nós não conseguimos compreender a amplitude de algumas afirmações bíblicas. Quando o texto sagrado diz, Jesus é o Senhor, é a expressão Kyrios, em grego. Essa expressão Kyrios, Senhor, não está se tratando de um pronome de tratamento. O Senhor Paulo, o Senhor Glauber, decorei o nome dele agora, as áreas dele, né? A senhora, o Senhor. Aqui está falando de um reconhecimento onde somente o imperador romano era chamado de Kyrios, de Senhor com S maiúsculo. E os cristãos começam a dizer: não, quem lidera a nossa vida não é o imperador, quem lidera a nossa vida é Jesus. Por isso nosso Kyrios é Jesus. A expressão Jesus é o Senhor é dizer: Jesus está acima de todos os outros valores que se me apresentem. Por isso aqui fala, você não é o Messias, o Cristo, o Senhor, o Bambambam, o que está acima de todas as forças? Então se salva. Então primeiro vem os religiosos, depois vem aqueles que cumprem a lei do império, e até quem estava na mesma situação de Jesus. Terceiro distrator, ou a terceira distração, que é um dos malfeitores. Tem gente que está do lado da gente, na mesma condição que a gente, e está fazendo perguntas, questionando:
o nosso compromisso. Versículo 39 diz assim: um dos malfeitores zomba de Jesus dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Às vezes, quando se perde o foco de onde está o nosso compromisso, nós podemos cair no conto, como diria as pessoas mais antigas, no conto do vigário. Porque não temos clareza de onde está firmado o nosso compromisso. Jesus recebeu várias propostas de desistir do seu ministério. No começo, ele já começou sendo provado. Ele vai para o deserto, o diabo vai apresentar propostas de distração. Fala: rapaz, você não está com fome, você tem poder, transforma a pedra em pão. Ele falou: não é isso. Olha, se você de fato é tudo isso daí, a Bíblia diz que você pode se jogar onde você quiser, que os anjos te protegem. Jesus fala: teu foco está errado, não é isso. Depois diz: se você se prostrar aqui, você vai ver, eu vou te dar muito poder. Você vai ser o cara aqui na terra. Jesus fala: você está equivocado, sai de perto de mim. Distração não faltou. Assim como eu e você, também passamos por várias distrações, várias propostas. Por isso precisamos ter clareza de onde é que nós estamos firmando a nossa fé. Onde é que você está firmando a sua fé? Se forem coisas passageiras, ela vai se acabar logo. Porque compramos o plano de saúde, mas não compramos a saúde. Compramos uma empresa de segurança, mas não somos capazes de comprar a segurança completa. Temos muitas coisas que podemos querer. E uma espiritualidade marcada simplesmente pelas vantagens que nós vamos levar, não está ligada à espiritualidade do Cristo que assume a cruz. Porque ele não abre mão da seriedade daquilo para o qual ele foi chamado. Por isso, um dos versículos bíblicos que a gente pode trazer à nossa mente é Lucas 9:33, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir a Jesus de Nazaré. Não é fácil o compromisso, porque numa época em que vivemos numa sociedade hedonista, hedonismo é prazer a todo custo. Uma sociedade onde tudo que eu quero na minha vida é que se promova prazer. Por isso eu quero um louvor que me agrade, um sermão que me agrade, uma casa que me agrade, um trabalho que me agrade. Eu quero prazer. Eu fui assistir, quando foi lançado aquele Divertidamente, um desenho que é para adulto e não para crianças. E eu fui levar um sobrinho, ele achou legal. Eu achei o máximo. Sabe por quê? Porque lá conta a historinha dos nossos sentimentos. E lá quem imperava era a alegria. Ela que comandava tudo. Tinha um nojinho,
Tinha quem mais? A tristeza. E tinha mais um. A raiva. Mas a alegria comandava tudo. Ela prendia os outros. Quando vê a alegria, deu uma escorregada. A tristeza foi lá e assumiu. E a menininha experimentou uma tristeza profunda. Gente, que maravilha a mensagem desse desenho. Sabe por quê? Porque foi na hora que ela experimentou a tristeza, que ela experimentou uma das experiências mais nobres dos seus colegas, a solidariedade. Quando eu e você queremos pautar nossa vida pelas vantagens do Evangelho, pelas vantagens de uma vida de oração, pelas vantagens de ser cristão, estamos equivocados. O nosso compromisso é com o Cristo da cruz, que tem hora que nós temos dificuldades para compreender os caminhos de Deus. Mas melhor confiar nele, porque distrações temos de monte. Vamos evitar de marcar xizinho na questão errada. Para isso, precisamos de estudar mais. Eu gostaria de fazer uso daquele microfone com aquele pedestal. É possível colocarem ele aqui para mim, por favor? Ministério da Comunicação, me auxiliar. Eu queria pedir para aqueles jovens bonitos lá do fundo me ajudarem aqui. Uns 3, 4 aí, vem cá, por favor. Me ajudem a distribuir essas folhas de sulfite. É possível vocês me ajudarem? Eu tenho que pedir para eles porque eles têm muita energia nas pernas. Os colegas aí, vamos distribuir. Eu queria que cada pessoa pegasse uma folha de sulfite, dessa daí, nas mãos. Vocês já prestaram atenção que eu gosto de fazer dinâmica, né? A vida da gente é como uma folha em branco. Olha para ela aí, ó. Mas eu quero te ajudar a fazer uma dobradura junto comigo. Eu vou ser paciente e você também. Não é origami, porque aquilo é difícil. Mas eu quero te convidar, a primeira coisa, pegue essa folha, pegue uma ponta dela e faça isso aqui, ó. Vamos lá. Sabe qual é o maior sonho das pessoas? Terem uma casa própria. Sabe uma casinha meia água que seja, mas sua? Ter essa possibilidade de habitar. Quando eu vinha para cá, quantas pessoas são moradoras de rua na nossa cidade? Ter uma casa para morar. Isso é bom. Isso é um desejo. Isso é necessário. Você vai dobrar mais uma vez. Fazer ficar assim. Vejam. Vejam que parece uma igreja. Sabia que frequentar a igreja faz bem? Ter uma comunidade de fé que alimenta
as nossas relações com Deus e com o próximo. Sabia que frequentar a igreja faz bem? Mas não significa que porque você tem casa ou que você tem a igreja, você seja melhor que ninguém. Mas são coisas que nós sonhamos e desejamos. E é muito bom que tenhamos. Agora você vai me ajudar a fazer um aviãozinho. Olha que interessante. Um avião dobrou assim. Agora, ó, você vai dobrar a asa do avião, mas vai deixar a asa bem grande e vai deixar bem estreitinho o lugar dos passageiros aqui, ó. Olha que avião bonito. Ó, tem que fazer um avião igual o meu, senão não vai dar certo, hein? Tem que ser um avião igual o meu. Ó. Gente, quando a gente tem condições de viajar, é tão bom, não é? Viajar faz bem para a vida da gente. Isso não é ruim, não. Agora a gente tem um exercício que não é nada fácil. Você vai desamassar aqui a asa e você vai rasgar aqui bem nesse risco que ficou aqui, ó. Às vezes é difícil rasgar de cima para baixo, faça ao contrário. Vá rasgando aqui, ó. Estão vendo? Vamos lá. Conseguiram ver? Tentem fazer aí. Rasguem de baixo para cima. Do fundo para frente. Vamos ver quem consegue. Repete. Eu preciso de uma folha. Me dá uma folha de novo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. O aviãozinho está pronto. Seu avião está parecido com o meu? Pegue aqui, ó. Volte e rasgue onde está esse risquinho, ó. Deixa só o lugar dos passageiros. Mas rasgue do fundo do avião para frente. Fica mais fácil. Vai indo devagarzinho. Glauber. Conseguiram? Alguns conseguiram, outros não. Imagine que às vezes a gente sonha com a casa perfeita, a igreja perfeita, uma vida que a gente possa viajar, curtir, tudo perfeito. Mas mesmo assim, se você desfizer assim, ó, tem gente que não tem paz na vida. Se pudesse, tiraria a própria vida. Se você voltar novamente para cá, você verá que o lugar do passageiro parece uma seta. Eu quero dizer, há uma esperança que vai muito além de ter uma casa, uma igreja legal, de viajar, ou de querer dar o cabo na própria vida. Abra a dobradura. É a cruz de Cristo. Que eu e você possamos verdadeiramente lembrar. Ele assumiu esta cruz por mim e por você. E que a gente possa dizer, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também
até por uma coroa. Esse é o compromisso. Estamos indo para falar da morte de Jesus. Próximo domingo é Ramos. E no outro domingo, Páscoa. Mas entre o domingo de Ramos e a Páscoa, nosso compromisso não é somente com o Cristo ressurreto, mas com o Cristo que foi capaz de assumir a cruz, por mim e por você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.